Bem-vindos ao Magos do CX. Essa semana quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é Thiago Trevisan. Ele é Head de CX na Comgás, coautor do livro Jornada de Experiência do Cliente, professor de MBA e ele tem meio que aquela síndrome do pato, sabe? Que corre nada e voa, mas não faz nada bem. Ele corre, cozinha e joga tênis, mas hoje em dia não faz nada disso bem. Thiago, obrigado por aceitar o convite, cara. Valeu. Resume um pouquinho sua história aqui em um minuto, só para a gente começar a esquentar. Legal. Primeiro, obrigado pelo seu convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu projeto, né? Valeu. Quem grava podcast sabe, a gente sempre faz uma resenhazinha antes aqui. Eu achei encantadora a proposta aqui, estou feliz. E o lance do pato, que você já me sacaneou aqui, né? Para quem está ouvindo, o Matheus perguntou, e aí, tem alguma coisa curiosa? Aí eu falei, cara, tem, eu corro mal, né? Corro 5, no máximo 10 quilômetros, né? Eu jogo tênis, jogo mal. Jogo 1h30, estou morto, não consigo nem andar mais. E cozinho só carne bem, o resto eu não faço bem, não. Então tem que, de repente, pegar algum hobby aí para fazer bem, porque eu não estou sendo muito bem sucedido nessa praia aí, não. Boa, boa. Cara, vamos começar aqui com a parte da ciência da computação, né? Você veio um cara de TI numa época que aquilo estava estourando, e até hoje está estourando, mas já começou a estourar lá atrás. Como é que você foi virar a chave e cair em CX? Como é que foi essa jornada aí? Boa. É assim, ó, a minha família só tem psicólogo, né? Eu sou o único não psicólogo da minha família. A galera foi tudo pro se caminho. todo mundo é psicólogo, você é o doido. Algum lugar tem que ter, deve ser. E não tá tão errado a sua rápida análise sobre mim, não. O que eu lembro bem no ápice dos meus 17 anos, uma pessoa super madura, né? Conversa que eu tava tendo com a minha mãe, né? No ápice da minha maturidade. Sim, sabe o que é da vida. Sabe o que é da vida, tem todas as certezas, nenhuma dúvida, né? Sobre a vida, né? Ou sobre o que é ser a vida. Aí eu falei, mãe, eu não vou seguir o caminho da tropa aí não, né? Tá todo mundo fazendo psicologia e tal. Aí eu vou fazer ciência da computação, porque o futuro é cuidar de computador, não é cuidar de gente. Eu não estava tão errado. Não. Mas eu também estava absolutamente errado, Sim. né? O tanto de gente ficando doida aí que a gente tem hoje, né? Hoje eu vejo meus primos, tios, irmãos ali também nessa atuação, eu vejo o quanto que eles estão trabalhando, né? Então eu fui para a ciência da computação, mas eu nunca fui um bom programador, eu tô igual cozinho, igual bebo, né? Você tá na mesma linha da Tá na mesma programação. linha. Mas essa foi bem rápido que eu descobri, porque eu lembro que o primeiro programa que eu fiz, né, a minha chefe rapidamente olhou para mim e falou, Thiago, você não topa, de repente, cuidar do cronograma, e ficar com a parte do planejamento, tal, etc, né? E eu entendi que aquilo não era uma promoção, né? Aquilo, no fim, Foi uma... cara... A opção entre a tá saída bom, era né? aquela A opção lá. entre aquilo ali ir pra rua era aquilo lá. E aí eu segui um pouquinho para esse caminho de gestão e tal. Peraí, então você fez a faculdade, você formou em ciência da computação. Formei em ciência da computação. Aí você começou a estagiar, já como analista? Ó, antes, né, eu comecei, né, passei pelo Grupo Pão de Açúcar, aí TI... Como Stag. Stag, Tá. né? Tecnologia, na área de tecnologia. Aí lá era mais infraestrutura. Aí eu fui para a Unimed e comecei na área de infraestrutura. Aí eu fui para aquele caminho, né, que é mais na área de tecnologia de rede, formação em rede, Cisco, CCNA, configurar roteador, aquela coisa toda ali. E aí apareceu uma oportunidade para ir para um time de desenvolvimento, né, que eu tinha feito. Aí era CDEV mesmo. Aí era dev, né? Aí fiz faculdade de ciência da computação, né? Então, agora sou eu. Agora é minha hora, agora se consagro, né? Tem um meme aí, né? E aí eu fui para esse lugar e rapidinho me tiraram dali, né? A brincadeira que eu tava... Que não é tão brincadeira assim, né? Meu código tinha um print a cada duas linhas, eu printava, o código parou aqui, 2 pontos, para eu saber o que o meu código tava fazendo, né? Aí foi aí que a minha chefe, ela falou, cara, vai pro cronograma. Aí eu fui pro caminho mais da gestão, né? E aí eu segui por aí, né? Nesse lugar, aí eu ficava num time de tecnologia / negócio ali, durante eu passei um bom tempo ali fazendo isso daqui, e, enfim, depois tem os próximos passos. Dali você já conversava bem com o negócio? Você acha que já tinha uma boa percepção ou não? Então, por sorte eu fui um mau programador, porque quando eu comecei a interagir com o que a gente chamava na época, o cara de TI que fazia isso era um analista de negócio, né? Tá bom. Que ele tinha a missão de falar com o cliente final ali, traduzir o que o time de tecnologia precisava fazer, né? Hoje é o cara do requisito funcional, tal, que faz isso. Só que ali eu me dei muito bem, né? Porque eu tinha uma facilidade de comunicação, tinha uma facilidade de me entender, me colocar no lugar do outro, que eu hoje percebo que eu tinha na época. Tá bom. Na época, não. Eu começando a fazer isso daqui, escrever, daqui a pouco estava ali controlando
um projeto, 2, 3, 5 pessoas, né? A coisa começou a engatilhar para aquele lugar porque tinha um pouco dessa facilidade de comunicação, mas ainda dentro de tecnologia, né? E A visão de negócio ainda não tinha. a visão de negócio ainda não tinha, Tá. né? Alguém me passava a visão de negócio e eu traduzia, tá, como que a gente, em tecnologia, consegue atingir essa visão de negócio, né? Mas as ideias não estavam ali, né? As ideias vinha do time de negócio. E na época, né, entrando aí no ponto, né, como que eu fui parar, então, em negócio, estava muito na moda PMO, PMI, gestão de projetos, tal. E como eu estava um pouco controlando o cronograma, né, que era aquilo que minha chefe tinha pedido para mim, eu comecei a estudar esse assunto e a gente criou um escritório de projetos dentro da área de tecnologia. Aí, aquele negócio começou a dar certo, né? A gente começou a entregar projeto com menos atraso, estourando menos o orçamento, tal, etc. O pessoal gostou na hora. Gostou, falou, pô, esse negócio é legal, como que você faz isso, né? Explicou como que era aquele modelo de trabalho, falou, ó, então a gente precisa fazer isso para todos os outros projetos da empresa, não só para projetos de tecnologia. E aí o escritório de projetos virou um escritório de projetos de tecnologia e também corporativo. Aí eu me apaixonei falei, então o dinheiro entra na empresa deste jeito, né? Então a gente está fazendo esse projeto para ganhar, não se se traduz, a gente tem um sistema que tem um usuário lá que me incomoda. O sistema não é o fim em si mesmo, né? Ele está aqui para servir alguma coisa para gerar o... Exato. Aí eu comecei a entender por que a gente investia em tecnologia, né? Tá. E não tinha essa visão, né? Lá do balcão, cara, temos que fazer o código ser performático, não ter falha de segurança, eram essas preocupações, né? E quando eu comecei a atuar, né, na estratégia do negócio, aí a ficha caiu ali para mim e o salto de senioridade muda totalmente, né? Quando você entende como que a empresa ganha dinheiro, como que ela gasta, como que ela gera, como que você adquire novos clientes, tal. Então, eu participava de todo o portfólio de estratégia do nosso negócio na época, que ainda quando eu estava na Unimed. Tá. E aí, da Unimed, você foi para onde depois? Da Unimed, eu fui para a Sul América, né? Aí já foi como negócio. Aí total negócio. Aí negócio. Aí lá era negócio, escritório de projetos também, né? Então, teve um desafio para tocar o escritório também lá, né? A parte, né? Do portfólio de projetos lá da Sul América. E aí aconteceu o mesmo movimento de tirar, talvez, aqui o cabresto lá que eu estava vestindo, né? Que foi quando um executivo lá na Sul América falou, cara, é legal, né? O que você está fazendo, está ajudando a gente a controlar o cronograma, pô, você é super importante e tal. Mas que tal, em vez de você só ficar me avaliando, você vir para o lado de cá e executar este projeto aqui, né? Porque eu tinha a função lá mais burocrática de PMO ali, né? Garantir, ó, prazo está no dia. Você cobrava todo mundo e mundo. atualizava o cronograma. Isso aí, eu era o CT lá, né? Tá. Passava dando a multa na galera. Lá, né? Tentava fazer isso com bondade, mas nem sempre era possível. Alguém deve ter raiva de você e falou assim, vem cá, junto, é legal, vem cá. Você Exato, vai se fuder exatamente. Eu era uma pessoa não tão grata assim. Tá. E aí eu pulei pro outro lado do balcão, porque na época, o desafio, a gente tinha que implantar o Salesforce. Esse era o nosso projeto lá. Você foi na Sul América pós-IPO, Pós-IPO. tinha recebido dinheiro e tinha que implementar várias melhorias para expansão. Tá. A gente chamou lá de plano de transformação. Tá Tá? Então tinha um portfólio de 30, 40 iniciativas ali. E a maior delas, naquela época, né, era exatamente a implantação de uma nova ferramenta de relacionamento com a central de atendimento. Tá bom. Foi quando eu recebi o convite para vir para o outro lado de balcão. E aí eu comecei a entrar assim, sair também do lado mais caneta da estratégia e entrei para o lado da execução da estratégia, né? E por sorte, né, a gente tinha um time bastante competente lá, a galera identificou e falou, ó, não é só a gente implantar Salesforce aqui, porque a gente vai trocar a ferramenta, uma operação que tinha mais ou menos 1.000 pessoas lá, isso não vai, no final do dia, agregar o valor que a gente quer, que é uma experiência melhor para o nosso cliente. E aí teve toda uma jornada de revisitar processo, entender por que a gente atende o cliente da forma que a gente atende. Né? A Sul América é uma seguradora multilinha. Né? Então, ainda... Autos, vida, tudo. Isso aí, Tá. vende seguro de carro, vende seguro de vida, vende seguro de previdência, vende seguro de saúde, seguro odontológico. E corretamente, né, a gente tem uma boutique também lá de investimento, uma asset, né? Corretamente, um cliente que tinha alguns milhões investido na nossa asset, também tinha seguro de carro, mas se a pólice dele não tinha cobertura, de repente, por uma região que é 400 quilômetros de onde que ele estava, ele ligava na central de atendimento, o que o operador fazia? Botão vermelho, né? Negado. Caramba, aí toca o telefone do presidente do conselho, do presidente. Pô, tem esse monte de... Como que vocês não fazem uma sessão tal? É o procedimento que a gente tem, é assim que é. E a gente falou, precisamos de uma visão 360. Ou seja, colocar o Salesforce, mas não mudar essa dinâmica toda, não adianta nada. O cara continua apertando, em vez de ser um botão vermelho redondo, ia ser um botão vermelho quadrado. Isso aí. Não é sobre o Salesforce. Né? A gente
percebeu isso. Falou, o que a gente quer, na verdade, é se relacionar diferente com o nosso cliente. Tá bom. Né? Ter uma experiência diferente com Isso era o 2000 nosso cliente. Pô, essa pergunta sempre me quebra, porque eu sou péssimo de data. lá para 2014, 2014, 15, já era mais ou menos isso daí. Sim, um tempo à frente. avançado. Na ocasião, eu lembro bem, né? Hoje a Salesforce é um monstro, né? Mas na ocasião, o account da Salesforce que ficava aqui, ele ficava no prédio da Sul América porque eles não tinham onde ficar. Ele falou, cara, você se incomoda de eu ficar aí? Então, Salesforce. Tava começando, né? Isso legal. começou lá em 2013, esse relacionamento, né? Tá. Depois ele foi expandindo aqui. E talvez agora não seja, né? Mas até 2022, né? Ainda era o maior projeto de implementação do Salesforce do Brasil, né? Que a gente tinha feito aqui em quantidade de customizações, quantidade de parametrizações, na verdade, de código e tal, etc. A gente entendendo, então, que o cliente estava precisando, né? E como que a gente se relacionava com os nossos operadores ali, o time de atendimento, foi quando a gente começou a desenhar uma estratégia de experiência do cliente. Aí, como que você faz isso? Começou a fazer pesquisa e tal, etc. Tem que ter atendimento digital, né? Isso aqui é importante, não é só atendimento por voz. A gente precisa entender a voz do cliente, né? Os programas de VoC lá, né? Voice of Customer, né? NPS, CSAT e tal, etc. Foi ali que começou tudo isso. Foi ali que começou tudo aquilo. Porque à medida que a gente instrumentalizando mais a nossa operação, como que a gente garantia que o cliente estava sendo bem atendido? Pergunta para ele, né? Pesquisa, tal, etc. E ali a gente começou a estruturar na seguradora, e foi uma das primeiras a ter isso daqui, uma área dedicada à experiência do cliente. Eu tive a chance de liderar esse time lá, e foi ali que eu mudei totalmente para o negócio. Peguei lá atrás, né? Uma das empresas que nos ajudavam lá, né? Hoje é a TrackCo, na época é a TrackC, a gente foi, sei lá, 12º, 13º cliente, hoje tem milhares de clientes lá. A gente também estava ali pegando bem o começo, né? Embora, né, a gente estava falando de NPS em 2015, 2016, mas é um negócio de 2008, né? Que demorou, né? Para chegar e a galera começar a usar. Hoje, a galera vai no banheiro, pergunta quanto você recomenda, né? O banheiro de 0 a 10, tudo, né? Tudo, né? Tudo virou NPS. Você sabe que um ponto legal que você falou, além do óbvio, né? De toda a construção ali atrás, teve essa oportunidade de pesquisar e criar e aprender junto ali. Essa questão de implementação de sistema muito grande, eu escutei algumas histórias ao longo da minha carreira de gente que implementou SAP lá atrás, mais antigamente. Sim. Cara, colocou o SAP inteiro, gastou milhões de reais, numa época que milhões de reais eram muito dinheiro, não seja hoje, mas era muito mais dinheiro que hoje, e os caras largaram porque era travado, porque não dava, porque o processo não acompanhava o SAP, os fornecedores não estavam integrados também, não estavam prontos para fornecer ali, cara, e virava um caos. Então, você tem um trabalho muito bom de ter feito isso. Assim, né, é sempre uma decisão difícil para tomar, né? Quando você escolhe uma Salesforce, SAP e outros, né? Citando só os dois que a gente já falou aqui, tem que ter um nível de maturidade teu também para entender assim, ó, eu vou precisar moldar o meu processo para que ele seja um pouco igual a essa ferramenta aqui. Porque se você quiser encaixotar o teu processo do jeito que ele é dentro da Salesforce, no final você só vai ter uma interface diferente lá para o seu time que está usando, porque você acaba não instrumentalizando adequadamente a sua operação e não extrai o benefício que essa ferramenta tem. Você tem que aprender quase que a metodologia que foi usada para criar aquele software e ver como é que você vai implementar ela mais ou menos na sua operação, porque muito diferente você perde o benefício. Perfeito. Esses dias eu vi uma definição, eu não vou lembrar a fonte, não é minha, tá? Mas eu achei sensacional a frase. Cara, eu sou uma empresa, né? Era alguém de uma empresa de software, né? Ele falou, no fim, o que eu faço é automatizar um processo. É isso que é um sistema. Aí você fala, quando eu compro uma ferramenta como essa, cara, eu estou comprando uma automatização de processo. Claro, né? Tem o seu nível de padronização, de customização ali, mas se você foge muito disso, essa era uma briga sempre nossa lá, né? A gente tinha um limite, um percentual de customização que a gente poderia fazer. E a gente o tempo inteiro, toda reunião de acompanhamento do status, né, do projeto lá, tinha lá uma parte que era um indicador de sucesso do nosso projeto, quantos % de linha de código eu estou customizando dentro da ferramenta. Porque a gente falou, não podemos passar, isso aqui é o nosso limite. Se a gente passar daqui, a gente está reinventando a roda e vamos não extrair o benefício que uma ferramenta como essa pode fazer. É legal como vocês simplificaram uma métrica que seria tão difícil, tão qualitativa ali, que vocês simplificaram em linha de código para ser um limite. Sem dúvida. Boa. E eu imagino que esse projeto, então, como você foi contando, né? Que você criava uma coisa e percebia que faltavam outras 3. Sim. Ele demorou mais do que o imaginado, talvez. Cara, essa daí foi uma aposta que na época o nosso vice-presidente fez com o presidente da empresa, né? Ele, eu já vi, a gente chamava lá de CRM operacional, né? Tem o CRM analítico, ele faz a clusterização de cliente e tal. E essa parte era operacional, né? Que é o cliente abrir um ticket, como que eu rodo ele dentro da empresa e dou uma resposta para o cliente. O presidente falou assim, isso daqui vocês colocaram o orçamento X, né?
respeitando a confidencialidade do número aqui, Uhum. vocês vão gastar no mínimo 2x e 3x o tempo. Né? Ali, aí Antes de começar. antes de começar, O cara já conhecia. Então. já conhecia. Né? É um executivo com 40 anos de experiência, né? Não sabia do que estava falando, né? E aí o vice-presidente, quando me chamou para o desafio, falou isso, ó, só que eu tenho uma aposta. Eu não posso gastar mais dinheiro e não posso gastar mais tempo. Meu Jesus. Falei, tá bom. Entendi o tamanho do assim. Por isso que você não é bom de cronograma, agora é sua hora, né? De fazer isso daqui, mas entregar o benefício Você tem do que a programa. gente tem também. O que a gente tinha de vantagem super ali é que a empresa topou o desafio de melhorar, que hoje é muito difícil acontecer, mas na época topou o desafio de, ó, a gente precisa disso, porque a gente precisa melhorar a experiência do nosso cliente. Eu não espero retorno financeiro tangível desse negócio de, cara, coloquei R$1, me dá 2. Na época então, não tinha essa aposta. Eles não olharam para a grana em momento nenhum e olharam para a experiência e todo mundo abraçou. E todo mundo Presidente, abraçou. vice. Tá. Porque o dinheiro, como era um grande plano de transformação, não era uma iniciativa isolada ali, o dinheiro vinha de outras iniciativas. A gente vai criar um portfólio de produto novo, a gente vai otimizar tais processos. Mas que esse arcabouço aqui que vocês iam construir ia permitir viabilizar todos esses cross-selling e tudo mais. Isso aí, senão não adianta a gente melhorar tudo interno aqui e o cliente não perceber isso. Então, tá bom. Tinha isso. Aí a vantagem que a gente tinha quando a gente foi implementando esse negócio, a gente falou, caramba, eu estou ganhando muita eficiência nesse negócio aqui. Um operador nosso lá que gastava 1000 segundos para responder uma ou duas, está gastando agora 300. Mesmo não 200. querendo medir, ficou na cara. Ficou o número na cara, vinha fácil, ficou na tranquilo. Porque é uma base de conhecimento melhor, Sim, né? A informação que está na tela dele mais rápido. Tá? Processo automatizado. Processo automatizado, enfim. Aí a gente começou a perceber também que tinha clientes que eram promotores que a gente não fazia nada com eles. Né? Porque, agora ele era detrator, agora ele passou a ser promotor, né? Ele dá uma nota 9 ou 10 para a gente nas pesquisas que a gente manda. Eu sou uma empresa multilinha, será que de repente se eu fizer uma oferta, esse cara não topa comprar? Para esse cara especificamente tá esse feliz cara. aqui? Aí eles começaram a topar. A relação de relacionamento que a gente tinha, né? Seguro de saúde, né? Para grandes contas, vou dizer, a conversa de 3 anos com o RH para você fechar lá um seguro de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 20 mil vidas lá. Antes de ter uma ferramenta como essa, controlavam lá em ferramenta interna de Axis, Excel, aquelas coisas. E a gente começou a ver que ter processos para essa forma de relacionamento trazia mais venda, perdia menos clientes. Aí ele começou a vir benefícios que a gente não contava no início do projeto. Aí voltou lá para o vice-presidente e para o nosso presidente, e não pediu mais dinheiro. Falou, ó, tá acontecendo, dentro do prazo que a gente está vendo aqui, só que eu vou começar a te devolver um pouco desse dinheiro aqui, porque eu não preciso mais pedir tudo isso daqui. Porque o benefício que eu estou gerando com esse projeto, ele começa a ficar autossustentável. Aí a preocupação com a grana já era uma preocupação menor. Tá. Porque a gente falou, cara, eu estou colocando R$1, tá voltando R$1, né? Não preciso mais, né? mais colocar dinheiro. E aí, a gente também foi beneficiado, eu preciso ser 100% honesto, né? Que a gente tinha um paralelismo inicial do projeto, que a gente enquanto foi rodando, falou, galera, o que a gente está fazendo aqui não é implantação de sistema, é uma mudança de cultura. A gente não vai conseguir mudar a cultura de uma empresa de 7 mil funcionários em um ano. Não vai rolar. Então, a gente também olhou para aquele cronograma lá, antes de começar a atrasar as coisas ali, e fez uma proposta, falou, vamos fazer uma unidade de negócio, depois a outra unidade de negócio, depois a outra unidade de negócio. Porque o resultado que uma vai gerando, vai fazendo a provocação, e a gente vai tendo aprendizado para fazer com as outras também. Então, de forma categórica, o cronograma demorou mais tempo do que a gente tinha projetado inicialmente, mas de forma bastante consciente. A gente não atrasou o cronograma, a gente mudou porque a gente viu que aquilo lá era impraticável. Até porque mudar a cultura, você mudava de um, todo mundo começava a ficar com ideia, por que eles têm esse... Aí você começa, o diretor começa a cobrar, pô, por que seu atendimento tá ruim? Porque não tem o seu esforço. Você quer que implemente? Então eu quero. Aí o cara abraçava a ideia. Isso aí, né? Então, usar o ego corporativo a nosso favor. Isso aí. E daí, saindo de lá, você foi para Comgás. Como é que foi essa mudança? E a gente vai entrar um pouco aqui em Comgás, tem bastante coisa legal para Tá bom. Bom, antes de eu chegar na Comgás, né, vale a pena falar, né? No final dessa... ainda antes de eu entrar na Comgás, eu voltei para a TI. Né? Nos últimos 2 anos antes, 1 ano e meio antes de eu voltar, eu fiz uma jornada lá em experiência do cliente. Tá bom. E o mesmo executivo que me chamou, falou, ó, superado, beleza, você já cumpriu a sua missão, né? Agora a sua missão é passar isso para alguém, né? E a gente tem já que você é um cara que conhece tecnologia, a gente precisa que o nosso time de tecnologia tenha esse mesmo drive cultural de experiência do cliente que... Você, mais do que um gestor, ele te levou mais para ser gestor, mais para ser uma bandeira ali da cultura. Você não vai ser enganado, porque você conhece um pouco, pelo menos a lógica do que é a área de tecnologia, né? Então,
volta para lá, pro lado do balcão. Aí eu voltei e foi muito legal, né? Porque eu já tinha tido a chance, eu não contei tão rápido, né? Ainda na Unimed de assumir times grandes, tal, e etc. Mas voltar para a tecnologia com outro nível de senioridade, cara, mudou muito a forma que eu enxerguei a minha carreira também. Né? Porque eu me vi numa situação que, cara, se eu entender o que o cliente precisa, quase que serve para qualquer coisa. Né? Cara, eu me senti ali naquele momento, né? Cara, dá para trabalhar Quase que você tinha a tábua dos 10 até mandamentos na os 10 mão. mandamentos. Você Falei, tá, cara, eu tenho no fim, eu preciso gerar valor para alguém. Se a área de experiência do cliente fica olhando o cliente final o tempo inteiro como que gera valor para alguém. A área de tecnologia é uma etapa aqui que vai, no final, gerar valor para alguém. Então, ou seja, o gatilho, o jeito de pensar, você já tinha prontinho para ir lá e executar coisas que faziam sentido para gerar valor. Com um grande benefício que na área de tecnologia você falava de alguma coisa de experiência do cliente, o cara falou, parecia o mago do CX. Cara, é isso. Ah, então esse botão, né? Porque um cara que tem um nível menor de senioridade, Sim. Esse botão que eu estou fazendo aqui, caramba, vai impactar o cliente desta forma. E isso daqui traz essa receita. São 20 atendentes que vão economizar não sei quantas horas por dia e que vão melhorar a experiência de menos tempo. Pô, tal, que não sei o que lá. Então, também trouxe um nível de qualidade de entrega do time de tecnologia com esse olhar e engajamento. No ponto final, engajamento. A turma falou, putz, é isso que faz sentido, tal, etc. Ou seja, esse executivo não era tão sem visão assim, né? Não, esse é um cara, Marco Antunes, preciso citá-lo aqui. Esse é um cara que eu tenho meu profundo respeito. Esse cara realmente legal, é muito bom, né? E ele, enfim, foi me dando oportunidades para estar nesse lugar. E uma pessoa que estava junto com o Marco Antunes, né, ali nessa época, era o Cristiano Barbieri, que já tinha ido para a Comgás, né? Ali, e aí ele estava também redesenhando a estrutura, qual ele fazia parte ali na Comgás, e entre as conversas aqui ele me convidou, ele falou, mas não é TI aqui, tá? Porque lá o Cris toca, entre algumas outras áreas, né? Mas TI e relacionamento são áreas que estão com ele ali, né? Tá. Ele falou, cara, e aí, topa vir para cá? Aí ele falou, cara, a piscina tá quente, né? E a Comgás esquenta a piscina e tal. Eu falei, que bom, então vou pular, né? E sabe aquele amigo, pula que a piscina tá quentinha. Sim, vem. Então vem. E aí eu fui para lá, né? Hoje eu tenho três blocos aqui, né? Para tentar simplificar bastante e se precisar a gente vai detalhando mais aqui. Toco a área de experiência do cliente, né? Relacionamento, central de atendimento, atendimento digital, a voz do cliente. Uma área que a gente... É o nosso back-office lá, que é um back-office especialista, que alguém vai lá e vende o gás para você. Uhum. Aí, alguma área, que sou eu, nesse caso o back-office, que precisa fazer contato contigo para ver qual que é o melhor dia para ir lá alguém quebrar tua calçada, quebrar sua casa, quebrar sua rua. Fazer né? a instalação. Não começa com uma experiência tão boa, né? Confesso, né? A gente precisa trabalhar nesse assunto aqui. E depois também a contratada que é mobilizada para lá, ela manda as notas ali, alguém precisa entender, É esse time que gerencia essas notas todas e todos os contratados que executam o serviço. Isso aí, esse é o time de back-office. E um terceiro bloco, que é o que a gente chama de startup, né, da Comgás ali, que é uma pequena Comgás dentro da própria Comgás ali, porque a gente tem um desafio grande de tornar mais eficiente o nosso processo de instalação e captação também, né? Você imagina, né, para a gente construir o custo que é você passar tubo no chão, quebrar uma rua, entrar dentro da casa de alguém para você ligar e eventualmente a pessoa que tem um fogão lá vai pagar uma conta de 50, 60 reais. Né? Essa conta demora 20, 30 anos para fechar. Né? Então a gente tem a necessidade de conseguir aumentar a captação nas ruas onde que a gente entra, né? E aí com ofertas inteligentes, então tem uma parte da estrutura comercial que está nessa startup, e também digitalizar tudo que é possível ser digitalizado dentro desse processo aqui, para que a gente tenha menos custo na hora de fazer a ligação. A startup tem um nome, não tem? É Comgás Experience, que é a experiência Comgás que a gente quer mudar. Tem lá startup de casas, mas ela serve para outras coisas aqui também. Legal. E aí, falando de Comgás, engraçado, né? Era talvez um momento diferente, mas um momento parecido. Você foi lá para a Sul América no momento em que eles tinham captado investimento e precisavam fazer uma transformação. Sim. E a Comgás recebeu uma diretriz, e eu queria entender um pouco, de deixar de ser uma empresa product-centric para ser uma empresa customer-centric. Legal. E aí, da onde veio isso? Por que isso? E sempre chamado aí você para implementar o negócio. Mas... Legal. É assim, ó. Primeiro que esse é um assunto que ele é semântico, sintático, assim, né? A sopinha de letrinhas vai confundindo a gente. Tá. Né? A Comgás, no fim, é uma empresa de engenharia, né? A gente tá aqui, né, para, obviamente, né, atender o nosso cliente bem, fazer, enfim, entregar uma boa experiência,
Mas o nosso negócio consiste por, cara, colocar tubo no chão, né? Colocar ali, passar tubo na rua, estrada, serra, seja onde que for, para a gente conseguir distribuir o nosso produto, né? A democratização, a socialização ali do que a gente quer, que é colocar gás encanado, que é um meio de energia eficiente e barato, né, em alguns lugares. O que você quer dizer com isso é que, tudo bem, a gente quando vê a Comgás fazendo o tubinho até minha casa, Isso aí, mas que o grande expertise da Comgás são essas grandes obras para conseguir sem fazer, dúvida. transpassar e levar o Distribuição. gás para mais lugares. Ou seja, tem um lado muito forte, quase um iceberg ali, Isso que a aí. gente não vê, Isso que aí. é super pesado, então por isso uma empresa de engenharia. Isso aí, Tá, não é uma empresa tá, de engenharia, tá. né? Então tem um produto muito forte. Porém, o cliente que nos contrata, né? E aí esse olhar é, cara, você contratou com gás, não vai acabar seu gás, né? Não vai faltar, não vai falhar, né? Que são, de repente, diferenciais para outros tipos de energia, outras fontes de energia que chegam na sua casa, que eventualmente falha, eventualmente falta, eventualmente Bastante, acaba. né? Eventualmente não. Eventualmente, Bastante. eventualmente. Então, é um diferencial que a gente tem, porque, né, eu recorrentemente falo isso para a turma que trabalha comigo, né, que é o lance do mindset, né, os 10 mandamentos que você brincou aqui agora, né. Eu falei, ó, galera, o que a gente entrega lá no fim do dia é um almoço de família para um cara que, igual eu, cozinho, eu tenho gás encanado lá na minha casa, né? Carne. Carne que eu faço bem, o resto não, né? É um almoço de família que eu estou fazendo que pode ser a reconciliação ou a briga de alguém. Eu também tenho família italiana, né? Eu lembro quando minha esposa chegou na minha casa, eu falei, é assim mesmo, né? Porque puta, gritaria que é aqui nessa casa, é assim. A minha família, não sei se é italiana, é uma mistura de coisa ali, mas também minha esposa se assustou demais quando chegou em casa. É assim, a gente grita bastante, né? É o nosso jeito, né? De conversar, mas todo mundo se ama aqui, né? Então a gente está entregando isso. O que a gente está entregando, de repente, é um banho quente, né? A galera até fala, né? Banho de hotel, né? Que é normalmente o que o gás encanado ajuda a oferecer. Cara, é um banho quente de um dia difícil, né? Que o cara teve lá. Quando você olha assim, fala, então isso aqui que você está trabalhando, acredite, né? Não é para tirar um atendimento do humano, né, e digitalizar. Não é sobre isso. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente isso, cara. Você está resolvendo o problema do cara lá para que lá no final do dia ele Ele tem tenha o banho quente o dele. banho quentinho dele. Ele tem a comida, A janta. a janta, o almoço de família ali que ele tem. Quando a gente olha para este lugar, né, e começa a ver tudo aquilo que a gente faz, como que no final a gente vai gerar mais valor para esse cliente lá na ponta, né, aí a gente sim, né, voltando à sua pergunta inicial, sai desse lugar de mais produto, tal, etc., que o produto no fim é um meio para a gente gerar essa experiência para o cliente, né? Então, esse é um pouco do trabalho de cultura, né? Que a gente faz lá e a gente, o tempo inteiro, fomenta isso. É que é engraçado, não sei se é engraçado, mas é curioso uma empresa como vocês adotarem e de fato virarem um canhão para esse negócio do Customer Centric. Mas foi essa proposta que te fizeram quando você foi mudar? Sem dúvida, Tá. sem dúvida. Né? Tem um dos valores da Comgás é pessoas no centro. Né? Isso inclui as nossas pessoas, né? Os nossos funcionários ali e os nossos clientes. Né? Porque, ó, no fim, tudo aqui é sobre ter a pessoa no centro. Né? Tem um outro valor importante da Comgás, né? Que vale destacar, que é segurança. Esse aí. Esse Primeiro dia que eu tive contato, todo momento de segurança, sempre. Foi muito legal, né? Eu abri uma aspa, depois eu volto aqui para esse lugar, né? Logo que eu cheguei na Comgás, todas as reuniões têm um minuto de segurança. Né? Não falha, né? Vamos começar? Minuto de segurança. Ó, se preocupe aqui, a faixa de pedestre não está pintada adequadamente, então toma cuidado na hora de atravessar. Eu falei, cara, é um diretor ali da empresa falando da faixa de pedestre na frente. Aí na outra reunião, ó, pessoal, não coloquem a mão no elevador, que pode correr o risco de a sua mão ser esmagada. O que isso tem a ver com o que a gente faz? Ó, turma, atravessar, isso eu ouvi do presidente. Num evento que estava só os líderes da empresa, né? Vocês que são líderes da Comgás, atravessar fora da faixa é uma falha grave de segurança. Não é tolerado. Se atenta a isso. Eu falei, caramba, tá todo líder da empresa. Cara. Aí depois eu comecei a perceber, né, o quanto que o aspecto cultural influencia esse negócio. Né? Eu não sei se você já... Para você perceber no óbvio, no dia a dia, o que você está correndo risco. Para mim ficou muito claro. No começo eu fiquei meio perdido também. Quando eu falei, caramba, eu falava, cara, é uma noia com segurança. Eu tomei uma bronca, uma vez eu estava atendendo uma ligação, por acaso, do chefe do meu chefe lá, né, que estava numa situação com um cliente, ele estava precisando de uma intervenção minha ali, né? E eu, putz, é o chefe do meu chefe, né? Deixa eu parar o que você está fazendo, né? Atende eu subindo a escada com o telefone alguma mão de algum lugar veio até o meu ombro. Ou você para e fala no telefone, ou você desliga
e sobe, né? Porque, cara, eu posso tropeçar, tá? Um acidente. Tem fazendo uma analogia aqui, né? Eu não sei se um prefeito de Nova York na década de 70, 60, 80, sei lá, acho que é 60 ou 70. Ali, ele falava o método da janela quebrada, né? Que ele estipulou uma lei lá em Nova York que todas as empresas, casas que tivessem com a janela quebrada tomavam uma multa. Aí, meio sem ninguém entender por isso, e aí começou a arrumar as janelas quebradas. Aquilo ali começou a influenciar um comportamento, as pessoas pararam de jogar lixo no chão, as pessoas pararam de jogar lixo no chão, pequenos furtos acabaram, o metrô ficou um pouco mais limpo, a criminalidade diminuiu. Então, um efeito da cultura da janela quebrada, eu falei, aqui na Congonhas acontece a mesma coisa. O cara de segurança, eu vê que eu sou um líder, né? E aí, naturalmente, referência, né? Para algumas pessoas da empresa. Falhando com coisas simples de segurança, permite que o cara que está lá no campo, soldando, de repente, né? Uma tubulação, instalando um gás na casa de alguém, também cometa pequenos delitos de segurança, que para a gente é inaceitável, até porque se a gente errar, né, explode. Então, a gente não tem a chance de fazer. Não dá para ter mais ou menos, né? Então, é muito crítico isso. E na cultura é a mesma coisa, né? Aqui com a experiência do cliente. Então, o que a gente vem fazendo é investindo fortemente em ações de cultura para falar, não são 1000 casos que estão no back-office aí esperando você dar um retorno. São 1000 pessoas, são 1000 famílias. É um ser humano igual a você que está, cara, esperando uma resposta de alguém que você pode deixar o dia de alguém ruim ou bom, né? O cara mal-humorado lá porque ele não concorda, de repente, com o valor da conta dele, que você der uma resposta, explicar ou eventualmente corrigir um problema nosso aqui, né? Pode, de fato, mudar o dia de alguém. Você falou uma coisa interessante. Quando você olha para um número sozinho, você é 10 mil, 100 mil, 10 mil... É um número, você acostuma com ele facinho. Claro. Mas quando você traz essa atenção de falar, são pessoas. São pessoas. Você é uma, imagina que são 10, 100, aí tem 1000 pessoas esperando a gente, galera. Então, põe 1000 pessoas enfileiradas aí, ó. Essa tropa toda aí tá aí, ó. De braço cruzado. Olhando pra você, olhando para você, esperando você dar uma resposta, cara, né? Bora, né? Vamos reagir. Não, legal. E aí, nesse processo, a Congas teve implementou alguns projetos lá dentro, vamos chamar assim. Claro. Quais foram eles? Qual que você quer contar aqui, alguns pelo menos, que você acha relevante? Né? Tem algumas vertentes, né? Aqui, né? Um bloco, né? Foi ali para a experiência do nosso próprio colaborador, né? Então, a gente construiu, né? Neste caso, um pouco diferente de experiências anteriores, até que eu já dividi aqui, né? A gente construiu um portal do atendente, exatamente para ele ter essa visão 360. A Congas tem muitos sistemas, muito legal, é uma empresa de 150 anos, né? Então, criar uma capa ali, uma camada para que se conecte com outros sistemas e ele ter essa integração ali mais rápida, para ele conseguir resolver o problema do cliente mais rápido. Então tinha... E até a experiência dele também, para ele ficar puto. Porque, cara, experiência do colaborador. 5 coisas você tem que olhar... Treinamento, né? Quanto tempo demora para um cara aprender 5 sistemas? Se ele já entra em um que faz tudo para ele... E que é muito mais amigável, imagino. Enfim, fica mais rápido, né? Tá. Tinha esse bloco. Um outro bloco, né? Que é o nosso X9 lá, né? Que a gente chama de cockpit. Ali que todo ticket do cliente que entra, às vezes na central a gente não consegue resolver, embora o nosso objetivo seja resolver sempre no primeiro atendimento, que a gente chama de FCR, né? First Call Resolution. Tá. Ali. Às vezes eu dependo de outras áreas. Quando eu estou dependendo dessas outras áreas, eu tenho SLA ali para eles. Então a gente colocou esse cockpit ali que se essa área não cumpriu o SLA, vai escalando para o primeiro gerente, o segundo nível de gerência e chega até o presidente da empresa, né? Então, você demorou mais que 5 dias para você resolver, o presidente sabe que é você que está devendo. Então, cara, não deva, né? Porque senão vai chegar um e-mail lá com o teu nome, essa área aqui está com tantos chamados em atraso, tal, etc. Então, isso também é uma forma de, primeiro, né, o portal do atendente para resolver o problema dele, da operação resolver para o cliente mais rápido, o cockpit para resolver o problema com todas as outras áreas, todos os fluxos, né? Todo mundo se comprometer. Se comprometer e colocar ali para o cliente. E um bloco super importante, né, e que viabilizou toda essa nossa estratégia, que é a digitalização dos nossos atendimentos. Falei, né, a Congas é uma empresa de engenheiros, de logística, etc. Tem um drive de eficiência muito importante. Então, a nossa estratégia de atendimento com o nosso cliente passa por a gente ser uma empresa mais eficiente também, né? No final do dia tem uma pirâmide, né, de encantamento lá do nosso cliente, né? Que a gente fala, o primeiro lugar aqui, né? Resolva o problema do cliente. Não manda a cartinha lá pro cara, tá? A gente pode até fazer isso, mas resolva o problema do cliente. É isso que a gente precisa fazer. Não adianta nada mandar uma carta à mão, pedir desculpa que eu vou resolver em 30 dias. Pô, resolve lá. Isso aí, resolve. Sim, né? sim. Segundo, cara, diminui o atrito, né? Diminui a dificuldade, né? Tira a barreira do caminho do cliente. E sim, o terceiro, encantamento, né? Pô, aí se a gente conseguiu resolver o problema do cliente, ele tá fácil,
para ele fazer as coisas aqui, aí você tem espaço para você encantá-lo, né? Então, nessa segunda camada aqui de diminuir o atrito, né, o atendimento digital viabilizou muita coisa para a gente, né? Então, eventualmente, quando o cliente precisava, né? Eu dou sempre esse exemplo que é mais fácil de entender, mas ele não é o único, né? Aqui, pegar a segunda via de um boleto, né? Ele ficar lá na fila, esperar, Tinha que falar pegar o com telefone, atendimento, ligar. ligar para alguém. Aí ele ia lá, alguém ia Tinha no que procurar em sistema, 5 sistemas. 5 sistemas, Ver se né? todos Qual que tá carregavam. aberto, qual que não tá, e alguém lá ia apertar um botão. Qual que é seu e-mail? Tá aí, tá no seu e-mail. Eu sempre falo, né? O robô tá tirando o emprego das pessoas, né? Não. Eu vi até hoje de manhã, uma reportagem num jornal, acho que era Jornal Nacional, alguma coisa assim, de 1983, falando sobre caixa eletrônico. Né? E aí a pergunta que fizeram Vai é, tirar o emprego. robô vai tirar? Cara, não, porque esse tipo de... O que a gente está fazendo é que antes as Até pessoas... vai tirar esse emprego. É. Só que ela vai gerar outros empregos de maior renda, as pessoas vão consumir mais, vão demandar Exato. outros serviços e vão Exatamente. consumir. É. Acho que da Revolução Industrial para cá, sempre É teve sobre o mesmo. isso. Cara, É. cortador de cana. É. Então, tiraram, colocaram umas máquinas absurdas para cortar cana. Então vai lá cortar cana, se cortar inteiro, dói pra caramba, uma merda de um trabalho. Perfeito. 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 Ninguém quer fazer, mas todo mundo quer criticar. Acho que as pessoas estão superando talvez isso. A expressão que eu ouvi uma vez que eu falei, cara, fantástica essa aqui. Na verdade, as pessoas estavam tirando o trabalho do robô antes dele chegar. Porque o cara não sai cedo, né? Hoje tem o benefício do home office, né? Mas as pessoas não saem da casa dela, às vezes pegam 1, 2 horas de ônibus para sentar numa posição de atendimento, ficar o dia inteiro apertando o botão, mandando boleto para alguém. E repetindo o mesmo script. Isso é desumano. Então, não é que o robô está tirando o trabalho, isso é desumano, isso não é socialmente responsável, né? Cara, você está acabando com a saúde mental daquela pessoa. Qual o sentimento de produtividade que aquele cara tem? E aí, fica aí já lá o dia inteiro apertando o botão, né? Então, aí voltando para o nosso caso aqui de tirar, né, dar facilidade, né, tirar empecilhos, tirar barreira ali para o nosso cliente, quando a gente digitaliza, obviamente, um atendimento para o cara pegar a segunda via do boleto num canal digital é muito mais barato do que ter uma pessoa ali falando, tá? A gente consegue fazer isso em escala e tal. Então, com isso, a gente melhora muito a nossa eficiência, melhora muito a experiência do cliente, né? A nossa estratégia lá na Comgás é encontre o equilíbrio perfeito entre eficiência e experiência. É sobre isso, o tempo inteiro. Cara, isso daqui vai melhorar 1000% a experiência, mas é eficiente? Não, 0. Então avalia se é o caso. E o outro extremo é igualzinho. Isso daqui vai melhorar a nossa eficiência integralmente. Cara, mas é bom para o cliente isso? Vai melhorar a experiência dele? Não. Então avalia. Cara, talvez não seja o caso da gente fazer. Então a gente fica o tempo inteiro, né, digitalizando, né, olhando oportunidades para digitalizar o nosso atendimento, mas perguntando para o cliente o que ele está achando daquele atendimento digital. E a gente já muitas vezes tomou... Isso que é perguntar. Bom, fala depois eu pergunto. Muitas vezes já tomou a decisão de subimos muito o muro. Cara, colocamos, digitalizou, eu deixei de derivar para o humano aqui, mas o NPS caiu. Então volta. Né? E ao contrário também. Né? Já aconteceu com o NPS subiu para caramba, mas caramba, olha lá o que está acontecendo. É inviável economicamente. Não vai dar, não vai rolar, não dá para a gente baixar o muro tanto assim, porque senão eu vou precisar dobrar o tamanho da minha central de atendimento, né? Então a gente fica nesse equilíbrio ali entre eficiência e experiência para a gente encontrar o nosso caminho. E aí falando um pouco de métrica, né? O que vocês, não sei se vocês podem falar alguma coisa, não precisa, enfim, contar o que vocês estão medindo, o que tem subido, não tem subido? Tá bom. Tá, são várias, tá, métricas, né? Uma que eu falo com maior orgulho aqui, né? E falo de público porque essa é uma grande conquista, né? A gente não demora mais do que 5 segundos na média para atender um cliente nosso. Então, se você ligar o primeiro alô, 5 segundos. Tá. Não demora. Esse é o nosso tempo médio de espera. Esse é um indicador, né? TME. Legal. Né? Tempo médio de espera. Eu até brinco, se não ligar, pode, falando para a galera que está aqui, pode me acionar no LinkedIn e tal, eu vou estar lá, porque eu tenho que perseguir isso. Porque urgência, emergência, né? Tá vazando o gás, eu não posso demorar mais que 5 segundos, de fato, para atender o nosso cliente. Então, TME é uma. É o tempo médio de atendimento, a gente também monitora, mas isso não é métrica de bonificação. Mas se monitora. Mas a gente e monitora. Teve uma queda. Obviamente teve uma queda, né? Com esses 3 blocos, né, que a gente estava comentando aqui, a pergunta anterior que você fez, né? Quais são os projetos e tal, né? Falo cada um deles aqui. Cada vez que a gente vai implementando aqui, principalmente esse portal do atendente aqui, a gente vai vendo uma redução. O contraditório do TMA aqui é que cada vez que eu vou digitalizando aquilo que é mais simples, sobra para o operador aquilo que é mais complexo, então ele aumenta o TMA. Foi por isso que a gente tirou. A gente falou, cara, a gente está cobrando
qualidade do nosso operador para ele atender cada vez assuntos mais complexos, mais únicos, mais assim, exceções, porque o que não é exceção a máquina resolve ali, exceções, e ele tem que fazer isso rápido, não orna esse negócio aqui. Então a gente mede, óbvio, para pegar alguns outliers, tal, etc. Eventualmente a gente consegue descobrir ali, fala, pô, você sabe... Você não tá medindo, mas não cobra em cima desse número. Isso, né? Esse grupo de pessoas aqui precisa de mais treinamento, tal, etc, porque ele está demorando mais tempo para resolver o problema que o outro grupo de pessoas resolve, é para isso que serve, né? Então, nível de serviço que eu estava dizendo, né? Além do TME, a gente, regulatoriamente, eu tenho que atender 95% dos nossos clientes em até 10 segundos. Então, eu falei... Vocês estão fazendo mais, né? Fazendo mais, porque para a gente, segurança, como a gente está falando aqui, é muito importante e só ataca direto, né? Esse ponto de segurança. FCR é um indicador que para a gente é super relevante, que é o Vertical Resolution, né? Eu quero... o nosso sonho é chegar em 100%. É impossível, mas a gente vai mirar o 100%, sempre. Ligou na nossa central, precisou falar, a gente quer resolver no primeiro E esses números, todos esses números que você está contando, melhoraram muito. Todos esses números estão melhorando, sem nenhuma exceção. De forma... vou falar de alguns grandes destaques aqui, tá? O outro é o índice de convergência digital, né? Quando digital é o meu atendimento. Esse é talvez o número de maior destaque, né? Se a gente olhar 3 anos para cá, a gente atendia 70% dos nossos clientes de forma digital e 30% pelo que a gente chama analógico aqui, ou pessoas. Hoje, 95% dos nossos atendimentos são digitais. E você já tinha um número alto, hein? Não era um desafio facinho, a gente já tem 30% e chegamos em 70%. Tinha vindo uma outra indústria que o número era bastante diferente desse, né? Falei, caramba, 95% dos atendimentos são digitais. E é esse número que a gente continua escalando, porque a gente tem um time ali de curadoria que fica o tempo inteiro treinando o nosso robô, né? Ajustando script, melhorando o NPS, melhorando também o índice de convergência digital. O NPS, né, que eu falei, e esse também é um orgulho enorme que a gente tem, né? Em 2019, nosso NPS relacional, né, que é aquele que, independente da interação que o cliente teve, a gente pergunta, né? 0 a 10, quanto você recomenda com gás? Ele era 28. Né? Neste momento, a gente está em 65. Então, você olha uma jornada aí que a gente dobrou o nosso NPS, mais de 30 pontos a gente subiu no NPS. Isso mostra que foi bem feita. Isso mostra que a nossa estratégia de digitalização está funcionando, que a eficiência que a gente busca está funcionando, mas mais do que isso, né? Não é só o atendimento, né? Que eu estou falando bastante do atendimento em si, mas que a cultura de experiência do cliente, né? Que é o que a gente acabou discutindo. Está permeada dentro da empresa, né? E óbvio, né? Se existe mais cara de menos 100 a mais 100, né? É lá que a gente mira. Né? Ninguém é 100, né? Claro. Mas, cara, tem muito espaço para a gente melhorar. A gente ainda, né? Tem, obviamente, melhorias para percorrer aqui. Então, o NPS é também outro indicador, além de ser SAT também para alguns momentos da jornada, né? Que é o indicador de satisfação, né? Basicamente, do cliente. Eu acho que esses são os principais. E como é que foi inovar? Tudo bem, a empresa te chamou para esse desafio, mas é, como você falou, uma empresa de 150 anos, uma empresa de engenharia, uma empresa mais dura, vamos dizer assim. Como é que foi inovar nessa empresa? Foi muito fácil porque estava todo mundo comprado ou você teve desafio? Não, eu preciso dar crédito que... esse desafio não ficou comigo, não. Foi com o meu antecessor aqui, né? O Cris, que estava lá. Ele foi convidado para isso. Né? Então, como ele chegou 2 anos antes de mim, né? Quando ele recebeu esse convite ali, ele tinha... né? Esse olhar de tecnologia, né? Ele foi CIO, né, da seguradora durante muito tempo, cuidou do tempo do atendimento, né? Então, quando ele chegou lá, o convite foi, cara, a gente precisa fazer uma revolução aqui de inovação, de digitalização do nosso atendimento e tal. Você parece ser a pessoa adequada para isso. Ele pegou ela mais crua. Então, ele pegou ela mais crua, mas já com um mandato. Né? Então, já tinha uma visão do time executivo de, é para esse lugar aqui que a gente precisa ir, né? Então, quando ele chegou, ele falou, beleza, para chegar nesse lugar, né, os blocos que você perguntou dos projetos, são esses assuntos, vamos remar nessa direção lá, e foi aí nesse caminho que a inovação começou a se dar. E aí, né, mas vale, né, porque isso aconteceu em outras experiências comigo e também agora na Comgás, né? Assim, a gente tem que tomar cuidado para o assunto de experiência do cliente não ficar um assunto romântico, né? A gente é apaixonado pelo assunto, tem que atender bem o nosso cliente e tal, etc. Mas no final do dia, né, a gente viu o que aconteceu com um monte de startup aí e tal, o business quer dinheiro, né? Então, à medida que a gente avança na nossa estratégia de eficiência, né, que é um pouquinho do que eu estava falando, quer dizer, vai deixando o atendimento mais barato, a gente vai ganhando corpo para discutir sobre cultura, né? A gente faz falando em cultura, né,
um negócio lá chamado Fórum do Cliente, né? Cada 15 dias a gente reúne a empresa inteira e coloca uma ligação de alguém lá da central. Olha, ó, ligou na central, olha o que esse cara está passando aqui. Olha como a gente reage a esse problema aqui. Igual esse caso aqui, tem tantos desses daqui. Galera, o que a gente vai fazer para nenhum cliente mais nosso passar por essa situação aqui? Então, entram todos os diretores da empresa. Tá? Então, é uma forma da gente também colocar o problema na mesa que a gente tem e de incentivar essa cultura e de quebrar um pouco esse lance da cara. Como que foi inovar? Mostra a dor do cliente, né? Mostra o que o cliente está passando aqui, que aí você cria essa conscientização, você vai criando fôlego financeiro, ganhando eficiência aqui, para você continuar depois alavancando a experiência do cliente. Legal, legal. E em relação a essa visão, né, que você já chegou lá, já tinha essa visão bem clara, nas outras empresas que você trabalhou, tudo é muito parecido em relação à visão, Tá. ou também eram outras épocas, tá? Não quero que alguém compare e dizer, ah, não, então essa empresa A é pior que a Congas, não. Claro, era claro. mas assim... Sim, outro momento. Outra né? outra demanda. Ó, talvez um pouco de sorte, mas aí a resposta é sim, tá? Assim, eu tive talvez o privilégio ali, até porque as posições os chamados ao qual eu fui convidado sempre foram esses, né? Ali, né? Algum executivo, ó, precisamos olhar para o assunto de experiência do cliente, tragam aqui um executivo para tocar o assunto, né? Então, eu tinha meio que já o empoderamento, eu não caminhei o caminho que muita gente caminha aqui, que minha empresa não pensa nada nesse assunto, eu vou ter que ir lá, destruir e tal, etc. Né? Para essa galera, eu falo, ó, mostra como que você ganha dinheiro, que você vai conquistar o coração desse ser humano que não entende como que é a experiência do cliente. Por sorte, o nosso assunto tá na moda, né? Ali, eu digo sorte, né? Porque, cara, tem gente que tem preconceito, fala, tá na modinha, né? Igual realidade virtual, chat GPT, sabe? Que assunto fica na moda e tal. Que alguns não deixam, alguns são hype só e morrem, Isso aí. E alguns outros são estruturantes, e você já percebeu que esse é um deles. Esse não vai morrer. Né? Então, ainda continua na moda, né? Ainda eu me deparei com um artigo essa semana, 2023, o ano da experiência do cliente. Se você olhar, você vai ver o artigo de 2022, 2021, 2022. Cara, todo ano é o ano da experiência do cliente. Porque no fim, a galera já entendeu que quem traz o bife é o cliente, né? Ele que está disposto a pagar lá um tanto do dinheiro dele, que ele soa para ganhar lá, para você resolver um problema dele. Então, quando a gente olha, né, para essa mentalidade de eu sou um resolvedor de um problema de alguém, né, isso também faz bastante diferença. Né? Eu brinco, né, com a minha operadora de telecom. Eu pago uma conta enorme lá para minha esposa, meus filhos, tal, usar o telefone ali. Cara, eu não queria pagar aquilo que eu pago. Mas aquilo resolve um problema meu, né? Se eu apertar agora aqui com você um botão, eu sei onde estão meus filhos, sei onde está minha filha, sei onde está minha esposa. Minha esposa nunca não gosta de ser multada. Ela sabe onde eu estou. Ali, cara, eu consigo mandar uma mensagem, receber, saber se está tudo bem. Se não está, então resolve um problema tão grande para mim que eu estou disposto a pagar por isso daqui. Esse benefício é maior do que o dinheiro que eu estou dando. Se não fosse, não trocava. Nessa lógica, a galera que percorre esse caminho mais difícil tem que falar, cara, mas qual é o problema que eu estou resolvendo do cliente aqui com a experiência que eu estou ofertando, né? Porque se sim, esse cara eventualmente vai estar disposto a pagar mais, né? Esse cara eventualmente vai estar disposto a ficar mais tempo no seu relacionamento, né? Não cancelar, tal, etc. Então, quando a gente descobre um pouquinho desses mecanismos aqui, a gente consegue influenciar também o time executivo, né? Eu dou aula desse assunto e eu percebo que a galera fala muito disso, né? Cara, aqui ninguém acredita, tá? Fala, ó, você tem que mostrar como que esse negócio gera valor. Dinheiro. O dinheiro é o principal. Um negócio que me fez pensar agora sobre... Você falou, tem muita startup aí que nasceu, depois não deu certo e quebrou. Vamos pensar pela ótica do cliente de novo aqui. Tá. Para o cliente, não adianta nada aparecer uma empresa que vai durar um ano, vai dar um monte de benefício para ela e vai morrer. Perfeito. Uma empresa que tem lucro muito baixo, o acionista da empresa vai pegar, então tá bom, vamos tirar o lucro daqui e investir em outro lugar. Perfeito. Então, é muito bom para o cliente que tenham empresas como a Congas, que são muito boas, e tomara que ela dê muito lucro. Perfeito. Porque se ela der muito lucro, o acionista vai olhar e falar assim, puta, tesão, que eu fiz em São Paulo, fiz, sei lá, em tal e tal cidade, eu vou fazer em mais 15 cidades. Pega a grana e coloca tudo de novo no negócio. Então, você vai ser bom para o cliente, é bom que a empresa seja responsável e lucrativa para continuar prestando serviço. Perfeito, mas aqui a gente tem a linha, muitas vezes, né, a empresa é o malvadão, né, o cara que vai lá, toma o dinheiro e tal, mas é isso, assim... Se não tá dando dinheiro aqui, eu vou pegar esse dinheiro, vou colocar em outro lugar, né? É bom que esse negócio de dinheiro, é bom. Imagina, pô, a Congas quebrou. 2 milhões e meio de clientes ali ia ficar como? Né? Para esse ia ser um inferno. Então, é bom que esse mecanismo, né? No caso da Congas, são 1.100 empregos diretos, mais 5.000 indiretos, né? Quantas famílias, né? Estão
estão sendo ajudados por isso. Então, cara, tomara que esse negócio dê cada vez mais lucro, assim como outras empresas, assim como os parceiros da Comgás têm que ganhar dinheiro também, né? Sim, senão ele para de fornecer e quebrar lá, ou faz merda na quebrada da casa da pessoa. Isso aí, né? Eu vi um tempo atrás um post do David Veres lá do Nubank, Uhum. dizendo que ele ia, já decidi que quando eu ficar mais velho, sei lá quando eu morrer, não sei, vou doar todo o meu dinheiro pra caridade. E eu fiquei pensando, falei, cara, esse cara com o Nubank, ele fez mais bem para as pessoas com a empresa dele, do que qualquer bilhão que ele vá doar e fazer de qualquer jeito, vai fazer... Porque, cara, a gente tem por vários anos um banco, e agora vários bancos, que dão uma experiência digital, que é super bacana, que não tem custo, que bancarizou um monte de gente. Então, assim, por mais que ele pegue 1 bilhão e jogue no mercado... É menos valor do que ele já gerou. Muito menos. Assim. Concordo. Então, acho que é essa cabeça que você falou, né? As pessoas ainda não tem. E os profissionais, né, que estão aqui entrando no mercado, tem que pensar que essa cabeça que você tá, que é do empreendedor, né? Porque o cara só tá colocando dinheiro ali, não é porque ele quer, que ele tá afim. Ele só passa a querer, ele tá afim, se ele vê o dinheiro voltando. Segundo meu pai, dinheiro só vai onde ganha dinheiro. Dinheiro só vai, dinheiro chama dinheiro, Exato, dinheiro traz dinheiro. Exato. Então a gente tá lá, né? Se a gente olhar para o empregador, né, o malvadão, né, putz, a chance da gente ter sucesso no ambiente corporativo olhando assim fica baixa. Agora, se eu pensar, cara, como que eu faço meu negócio prosperar? Como que eu ajudo o meu cliente? Se eu ajudar meu cliente, ele vai trazer mais dinheiro pra gente aqui e o acionista vai ficar mais feliz. Esse cara vai investir mais, eu posso crescer nessa empresa. Isso aí, todo mundo ganha, né? É uma relação que todo mundo ganha. Né? É um pouco sobre esse mindset também. Tem uma regra que diz o seguinte, toda relação de troca voluntária enriquece ambas as partes. Vou dar um exemplo. Vou pegar o celular que eu acho que é mais fácil aqui. Se a Samsung pega e constrói um celular e vende por R$1.000, quer dizer que ela está pegando um monte de dinheiro, investindo numa fábrica e produzindo um celular e vendendo por R$1.000. Perfeito. Significa que para a Samsung R$1.000 valem mais do que aquele celular. Senão ela não faria tudo isso. Se fosse uma troca igual, ela não faria nada disso. Para mim que não tem um celular, eu trabalho, ganho meu dinheiro lá, trocar R$1.000 por um celular vale mais o celular que R$1.000. Porque senão eu não sairia de casa, ia procurar, ver qual que é, e aí fazia a troca. Eu ficava com meus R$1.000. Ninguém sai de casa para ir até o outro lado da cidade e trocar R$1.000 por R$1.000. Perfeito. Então, toda troca voluntária enriquece os dois lados. Isso vale para a gente na empresa. Pô, se eu estou trabalhando para um lugar, significa que a minha hora para mim ficar em casa parado vale menos do que eu trabalhar aqui para eles. Perfeito. E para ele vale mais a minha hora do que... Perfeito. Então, quando a gente entende com essa cabeça, eu acho que... Cara, que legal isso que você falou. Facilita muito bem. É bacana, né? É óbvio, né? Não foi eu que inventei também, tá? É legal, tudo bem, né? A gente aprende com os outros, né? O jeito melhor de aprender isso. É óbvio que tem distorções, né, nesse modelo. Tem empresa que abusa mesmo, né, paga menos ali, porque mesmo ele estando disposto, às vezes é um modelo de sobrevivência. Sim. A gente, óbvio, não ignora os extremos ali, né? Mas, de forma geral, né, talvez na bolha a qual eu participo aqui, cara, a maioria é bem intencionada. Né? Então, vamos acreditar nisso, né, e fazer a máquina girar a partir disso. Tá? Perfeito. Agora, se um amigo seu te ligasse e falasse, cara, acabei de assumir uma cadeira aqui de Head de CX numa empresa X, não importa, um aluno seu, pode ser também. Boa. Qual seria aí algumas dicas de ouro, algumas coisas que você falaria pro cara? Acho que já falou muita coisa aqui, mas vale só... Olha só, primeiro, não sendo repetitivo, mas falando de forma diferente e acrescentando alguma coisa aqui, né? Primeiro, entenda como o seu negócio ganha dinheiro. Siga o dinheiro, né? A gente estava falando disso daqui, né? Era uma das primeiras perguntas, né, que eu fiz quando eu entrei na Comgás, né? Talvez respondendo diretamente a sua pergunta, faça perguntas, né? Essa seria, cara, faça pergunta, entenda, né? Pergunta, seja curioso. Até você entender o todo. Até você entender. Pergunta, cara, não para de fazer perguntas. Se você é um gestor, você tem que fazer pergunta pra caramba. Eu perguntava, né, cara, como que a gente ganha dinheiro? Por que a gente ganha dinheiro desse jeito? Aonde que a gente perde dinheiro? O que faz a diferença? Qual que são os gatilhos que traz aqui? Para você não se preocupar ali com o trinco da janela da lavanderia e não estar preocupado, de repente, com a mesa de estar que está na sala toda quebrada, né? Entenda aonde estão os maiores valores ali dentro dessa empresa. Aí, beleza, entendeu. Entenda agora como você, head de uma área de CX aqui, de experiência do cliente, como que você vai ajudar essa empresa a gerar esse mais valor. Vou dar um exemplo aqui, né, também que eu vi num curso que eu fiz sobre CX, né, inclusive aqui. Ele estava dando o exemplo de tipos de estratégia de empresa, né? Tem estratégias de empresa que elas são focadas em eficiência, tem empresas que são focadas, de repente, em qualidade, tem empresas que, de repente, são focadas em experiência. Aí deu o exemplo do Walmart, e aí eu ouvi uma vez que ele falou assim, você não atravessa uma rodovia estadual, federal dos Estados Unidos, mais de 10 minutos sem cruzar com o caminhão do Walmart. Eu falei, mentira, tá de sacanagem. Não é possível, tava a chance, tava lá nos Estados Unidos, andando de carro,
cruzei em 10 minutos por 2 caminhões do Walmart. Aí depois ele continuou, né? Voltando pro curso aqui. Falou, por quê? Preço baixo todo dia. Não sei se você lembra desse... Quando eles estavam aqui no Brasil, né? Preço baixo todo dia. Esses caras como que eu consigo vender o mais barato possível um produto com uma qualidade que o público aceita? Então, a estratégia dele é de eficiência. Então, se eu chegar lá no Walmart, eu for o head de experiência do cliente, falar, a gente tem que encantar o nosso cliente, vender aqui o melhor vinho que tem e tal, os caras, você está no lugar errado. A nossa estratégia... Quem está dando um preço baixo, acessível, em vários lugares. A nossa estratégia é eficiência, cara. O cliente vem aqui, ele busca preço, não por qualidade horrível, não é isso? Cara, tem uma qualidade que a gente topa, que o nosso cliente topa, aqui que a gente sabe que a gente não vai ter problema com aquilo que a gente vai entregar ali, mas que seja de um preço baixo. Agora, se você for na Apple, por que um iPhone custa o dobro, de repente, do seu concorrente? Cara, porque ele tem um lance de sofisticação, de experiência, a caixa, que ele é envelopado, tal. Você não pega fila para pagar. Não pega fila. Tudo é fácil. Sim. Porque lá, cara, o que eu faço para encantar? Para o meu cliente vir aqui, ele fala, ser surpreendido, né? O tempo inteiro. Né? Quando a gente tira a caixinha a vácuo, né? Aquele negócio, eu virei um usuário ferrenho de Apple aqui, né? Tem o relógio, tem o fone, tem o celular, a integração de uma coisa com a outra. Aí você coloca, o celular está virado para a mesa, aí quando o celular está virado para a mesa, você ouve no AirPod. Quando ele não está, você vê lá, aqui. Você fala, caramba, cara, que experiência legal. É tudo pensado na experiência, né? Aí eu não vou lá, se eu for o head da experiência do cliente da Apple, eu vou falar, galera, vamos deixar esse negócio mais barato e tal, cara. Não é isso que vai fazer os caras ganharem dinheiro, né? Não. Então, aí voltando ao meu exemplo, né? Faça perguntas, entenda a estratégia da sua empresa e aí você define como a sua estratégia de experiência do cliente vai vai melhorar a estratégia da empresa. Né? O exemplo que eu estava falando aqui na Comgás, né? Eficiência e experiência. A gente tem que achar... Para você estar claro qual que é achar o equilíbrio, mote, o equilíbrio perfeito, né? Eu não fui lá com um discurso igual da Apple porque não ia colar, né? Hoje eu consigo chegar um pouquinho mais perto dessa parte, fazer coisas de encantamento, mas por quê? Porque eu sou muito eficiente, né? Você entregou muito resultado. Isso, né? Quando eu digo eu sou, né? Por favor, sim, empresa. Sou enquanto empresa, né? Então, como eu sou muito eficiente aqui, cara, tem espaço para eu também ser em alguns momentos, ter uma experiência que encante. Você fala, caramba... Né? A gente entrega lá a caixa de bombom, entrega café da manhã, entrega flor, entrega bolo, né? Para alguns clientes lá. E aí eu tenho espaço para fazer esse tipo de ação, né? Mesmo sendo uma utility, né? Uma empresa que já foi estatal, que já foi pública, porque a gente passou por essa jornada, foi ganhando eficiência. Entende que estamos perto de um limite ali de eficiência, lógico que sempre dá para ter mais ali, mas que a gente já consegue colocar planos de encantamento, né? Então, a dica é um pouco, né? Resumindo bem, né? Entende qual que é a vocação da sua empresa. Você entendeu qual que é a cultura, qual que é o ambiente que você está. Aí você traça a sua estratégia de experiência do cliente baseada em como você vai gerar valor para a estratégia da empresa e entenda como a estratégia da empresa vai gerar valor para o cliente dela. Né? E aí você conecta essas pontas todas. Então não adianta pegar o que eu sei. Não, implementei A, B e C na outra empresa, eu vou chegar aqui e implementar A, B e C. Exemplo meu, prático, aqui, né? Um complemento, né? Eu tinha uma estrutura de service design, né? De PD, UX, UI e tal, etc. Cheguei com a receita do bolo pronta na Comgás, né? Falei, tem aqui, tá, todo qualquer produto, Harvard, tá? Ciência de foguete e tal. Só que, 2 reuniões que eu entrei, que eu comecei a falar sobre esse assunto, eu falei, não é aqui. Não é sobre isso. Esse tema, não é que ele não é relevante, ele não é importante. Para o momento da Comgás, para a jornada que ela está, para a estratégia que ela está, nessa hora não faz sentido, né? Não precisa ter uma estrutura de colocar 30, isso vai atrapalhar mais do que... Eu não vou gerar valor para a minha estratégia. Sim. Né? Eu não vou ser mais eficiente, eu não vou colocar mais tubo no chão, eu não vou ser mais eficiente no atendimento, eu não vou encantar mais no meu atendimento de uma forma diferente daquilo que eu já estou fazendo, né? Então, aquele conjunto de ferramentas, cara, deixa ele guardado, né? Alguma hora, se fizer sentido, alguma delas eu... Talvez faça sentido eu usar aqui. E isso é maturidade, né? Isso é saber... tirar o ego um pouco de lado, né? Cara, a gente falou aqui, eu dou aula sobre esse assunto, né? Isso que eu ia perguntar agora. Para mim era legal pra caramba, né? Poder implementar tal, e etc. A empresa anterior que eu estava precisava desse assunto, né, cara? Era necessidade de sobrevivência, fazia sentido. A gente viveu, né, trabalhava principalmente no segmento de saúde, né, onde que a gente tinha um foco maior, no meio de uma pandemia. Então, eu estava no olho da guerra, né? Uma empresa de saúde e na pandemia que era de saúde. Então, como que a gente resolve esse negócio aqui? Então, muito trabalho de interface, de pesquisa. Você tem que fazer um exército para uma tropa. Né? Não é o nosso caso agora, né? Aqui, um cliente de utility, o que ele espera? Não tem problema. Não quer ligar para a gente, né? Embora a gente tenha
30% dos nossos atendimentos digitais seja feito por nosso aplicativo, né? Cara, eu faço de tudo para que a experiência do nosso site, a experiência do nosso aplicativo seja mais parecida possível, para eu investir o mínimo possível no nosso aplicativo para ele ser o mais resolutivo possível no nosso cliente, porque quem fazer uma pergunta para você aqui, Matheus, talvez você tenha ou não, mas cara, você tem o aplicativo de todas as utilities que você consome? Eu não tenho de nenhuma. Então, por que eu acho que vaidade minha, enquanto Congás, querer que os meus clientes tenham aplicativo? É lógico que para mim seria legal para caramba, que eu conseguia Muito fazer mais um monte fácil, de claro. intervenção e tal. Mas será que o cliente tá afim? Será que isso gera benefício mesmo para o cliente? Será que isso é valor para o nosso cliente ali? Então, é você, de novo, né, entender o contexto, né, e o contexto que molda a sua estratégia, não ao contrário. Legal. E agora, como professor, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, conta um pouco das instituições que você dá aula e um Tá pouco bom. da matéria que você dá. Tá bom. Se quiser beber uma água, cara, fica à vontade. Tá bom, que eu não, sei que... tá tranquilo, tá bom, tranquilo. beleza. Obrigado, Matheus. Bom, vamos lá. Eu dou aula em duas instituições, né? Uma na XP Educação, ali. Lá eu dou aula de produto, então como a galera constrói produto digital, né? Tá bom. Aí passa, assim, muito por pesquisa, product market Aí a parte de fit, UX tá? ali, a parte de UX, tem bastante UX disso. Search ali. Tá. Tem muito disso, mas muito mais sobre o papel do PM, né? O Product Manager ali, né? Como, cara, esse cara ali, ele precisa atuar e quais são as relações ali que ele precisa ter com as outras, as interfaces que ele precisa ter. Eu dou aula de CX também, e aí a estratégia de CX, né? Então, a pergunta... Na mesma instituição. Na mesma instituição, na XP Educação. Ali sim, fala sobre um pouco de métricas, de experiência do cliente, um pouco de descoberta, né? Tem também um pouco de UX, um pouco de design também. E numa outra instituição, que é a BBI of Chicago, aqui, né? Que é um modelo que veio de uma universidade de Chicago aqui para o Brasil. Lá eu dou aula sobre liderança, né? E aí a minha disciplina, especificamente, é sobre clima organizacional, liderança por influência, salário emocional versus salário financeiro. Real, todo mundo mesmo, fala né? tanto. Né? Todo mundo fala tanto. E, cara, isso faz muita diferença, né? Antes da gente começar o nosso papo, a gente estava falando, né, um pouco sobre o clima da empresa que eu estou hoje, da Congás, tal, e etc. Né? Isso faz muita diferença. Né? Pouco tempo atrás teve um cara que decidiu sair da empresa, falou comigo, ele foi uma startup renomada, veio trocar ideia comigo, ia ganhar o dobro de dinheiro. Eu falei, cara, você tem que ir. Claro. Ele ia para a área que ele queria, que era dados, enfim, várias coisas ali aconteceram. Eu falei, pô, não tem porquê, ainda mais... E aí eu falei para ele, ainda mais do que seu amigo que te conhece tá lá e tá falando que é bacana. Eu falei, então, pô, a única coisa, o medo seria cultural. Sim. Esse cara entrou, ele ficou uma semana e pediu para sair. Já aconteceu com um grande amigo meu. Odiou. Ele falou, a área dele é diferente da minha, não sei o quê, eu tive que fazer umas coisas que eu não gostava. Então, cara, não tem coisa que não dá, você não tolera. Então, já aconteceu com um amigo e cargo grandaço, assim, de vice-presidente de empresas enorme. Cara, fui para lá, 30%, 40% a mais de remuneração, né? Cara, fiquei um mês lá e pedi para voltar para a empresa. Que loucura. Porque também os seus valores têm que ser compartilhados com a empresa. Compatível. Né? E, claro, né, a gente tem que tomar cuidado quando fala isso, eu sempre peso bastante, né? Se você é um analista júnior, está começando agora no mercado de trabalho, cara, você tem pouco para oferecer, então você não tem tanta opção de escolha, né? Quase que... E até é importante você viver naquele lugar um tempo, até para aprender. Exato. E ver, realmente, não é isso aqui que eu quero. Isso é bom, isso é ruim. Tem um outro caso de um cara que saiu, ele ia para um grande banco, e aí, sem demérito nenhum, mas eu falei, cara, eu te conheço, eu acho que você tem que ir para esse grande banco, mas eu tenho certeza que você não vai gostar, tá? Porque o cara era de fazer coisa nova, de inovar e tal, você não vai curtir. Mas eu acho super importante nesse momento você passar por esse banco. Deu menos de um ano e ele me ligou. Você tinha razão, hein? Não, foi bom porque, por mais que você me contasse, eu nunca ia entender. Eu nunca entendi o que você estava me dizendo. Então, foi ótimo ter passado por ali. Nesse momento de carreira mais novo, que eu consigo ter mais mobilidade. Tô indo para uma startup um pouco maior, e aí foi. Hoje eu trabalho para os Estados Unidos, tal, tá super bem. Mas... Passou. É isso, então quando você é novo, tem que quebrar as pedras. Tem que topar, né? Pra não ficar naquela sensação, não vou, não escolho. Começa. Ou nunca passei, deve ser legal. Eu lembro, né, meu primeiro emprego que a gente tava conversando aqui, eu tinha, na época podia, né? Eu tinha 2 domingos de folga por mês só. Então eu trabalhava, entrava às 6 horas da manhã, saía às 6, 7 horas, ia pra faculdade e voltava. Então eu saía 4 horas da manhã de casa e chegava quase meia-noite. Era o que dava. Cara, aquilo foi maravilhoso pra mim. Se eu tivesse que passar por aquilo de novo, eu passaria sem dúvida. Porque aquilo te deu um pique, te deu uma... Caramba, quando eu entrei no meu próximo emprego, eu ficava, caramba, você já sabe fazer todas essas coisas aqui, né? Na época, ali, o teu conhecimento simples ali já era muito valor pra posição que você tem, né? Um cara júnior conhece tudo isso daqui, porque eu
quando eu tava fazendo estágio, era sobre isso, né? É isso aqui que eu vivi. Voltando um pouco, a gente falou ali atrás, é a cabeça das pessoas, né? Elas estão dispostas a pagar por uma faculdade e gastar tempo delas na faculdade, mas não estão dispostas para ganhar para aprender. Perfeito. Porque no começo é isso. Perfeito. E aí, se o cara ele perde aquela cabeça de, estamos explorando aqui, então não sei o quê, e Perfeito. mergulha, o Perfeito. tanto de coisa para aprender, projetos. Eu, quando era estagiário, me envolvia em um monte de projeto legal, ia nas áreas diferentes, conhecia, conversava, me relacionava, comprava lanche para alguém para liberar umas amostras. Né? E fazia, cara, o que tinha para fazer, fazia. E aí você aprende muito com isso, você se relaciona, você conhece gente. Molda muito, é um ganho muito bom que você tem, que as pessoas valorizam um pouco. Não, eu pago para ir na faculdade, mas aqui eu quero ficar 4 horas e ir embora. A bolsa é pouco, cara. Uma vez eu ouvi um executivo falar, eu não sei se eu concordo tanto, num empresário, desses Shark Tank, essas coisas assim, que você deveria pagar para fazer estágio, né? Eu entendi o ponto de vista dele. Ele falou, cara, você aprende tanto estagiando mais do que na faculdade. Mais do que no MBA, mais do que não sei o que lá. Então, cara, mete a mão, né? Assim, dá o primeiro passo. Aproveita aquele momento, é isso. E ser professor te ajuda na vida? Ajuda, né? Os alunos às vezes perguntam para mim, né? Ô professor, além de... Essa pergunta é a clássica, né? Além de ser professor, você trabalha, né? Pô, isso daqui acredite, né? Também é um trabalho. Muito embora eu realmente não olho o lance de dar aula como um trabalho mesmo, não, né? Ali eu acho que é a chance que a gente tem de devolver um pouco, né? Para aquilo que a gente aprende. E eu tinha até dificuldade de falar isso que eu acabei de te falar aqui. Né? Porque eu falava, pô, parece um pouco... vaidoso, né? Mas no fim, quando eu comecei a dar aula, eu sempre quis, né? Aí apareceu a oportunidade, falei, nossa, que legal. Como é que você construiu esse caminho? Desculpa. Boa pergunta, né? Eu primeiro sempre manifestei meu desejo de ser. Né? Primeira coisa é contar para as pessoas. Conta. Alguém te acha. Tá né? bom. Nesse caminho. Tentei dois, sem um relacionamento ali, não deu. Aí um dos amigos, né, que estavam trabalhando comigo, ali, falou, pô, eu vou dar aula, tal, que não sei o que lá, tô mó feliz, tal, que não sei o que lá. E eu respondi pra ele. Falei, cara, que legal. Eu sempre quis dar aula. Ele, você tá brincando, né? Eu era o gestor dele. Ele falou, você tá brincando? Eu falei, não tô brincando. Ele falou, cara, sempre quis dar aula, tal, não sei o que lá. E fiz a mesma pergunta que eu sempre fiz. Cara, e aí, né? Como é que foi esse negócio aqui? Ele falou, não, um amigo de um amigo de um amigo de um amigo, né? Aí foi, né? Um cara que também trabalhava com a gente lá. Ele era coordenador de um curso lá. Ele tá procurando professor. Se você falar pra mim que você tá afim, eu te indico pra ele. Aí eu falei, cara, agora. Em 1 minuto, o cara me mandou uma mensagem, o coordenador do curso. É sério que você quer dar aula? Eu falei, é. Ele falou, cara, eu tenho isso. Eu falei, esse assunto aqui eu conheço, né? É o que eu faço aqui, cara. Sim, esse negócio aqui é o que a gente tá fazendo aqui. Fez tal, quebrei pedra. É exatamente o que a gente precisa. Porque lá na XP, né, nesse caso aqui, eles têm que é o que eu acho particularmente interessante, né? Eles têm um lance que é, não quero professores teóricos, eu quero professores que viveram o assunto aqui. Aí eu falei, beleza, porque a didática de dar aula eu realmente não tenho, né? Mas se eu for lá e contar o case... Nesse ponto eu discordo. Você pode falar que você é ruim de correr, de cozinhar, de qualquer coisa, mas didática você tem. Foi aprendendo um pouco. Aí eu falei, beleza. Né? Aí eu, lógico, né? Depois você lê livro, você se especializa, cara, eu vou enfrentar uma turma. Você te obrigou a estudar. Mas aí eu fiz, né? O que a gente estava falando, dei o primeiro passo. Cara, beleza, quero. Top. Aí eu lembro a primeira aula inaugural, né? Tinha ali, e aí cada um tinha que dar uma aula de 20, 30 minutos lá. Aí foi a primeira vez, já tinha encarado plateias grandes, né? Falando da minha empresa e tal, mas a primeira vez que eu ouvia, professor, tá falando comigo, né? Ali, cara, tinha lá, sei lá, uma turma de 80 pessoas, assim. Foi na XP que você começou? Foi na XP. Eu falei, agora sou eu, né? Eu olhava para um lado, olhava para o outro, era eu, né? Que tinha ali para dar. E aí, né, voltando ao assunto, por mais que pareça pouco, de repente, aquilo que a gente viveu, cara, sempre tem alguém aprendendo. Mais o óbvio pra gente aqui, sempre tem alguém que não viu esse óbvio. Né? Caramba! Porque aquilo ficou óbvio depois de um tempo que você passou ali, olhou várias vezes. Sim. E aí eu me liguei nisso, eu falei, cara, a gente sempre consegue ensinar alguma coisa para alguém e aprender com alguém também, independente do nível, da experiência que o cara viveu ali. E aí ingressei, né, nesse negócio aqui, e aí foi muito legal. Você começou na XP e começou a dar aula ali. Comecei na XP, depois ganhei uma outra turma lá na XP, e depois uma outra universidade me chamou para liderança. Por conta da XP? Por conta da XP também. Né? Então, aí uma coisa foi puxando a outra, né? Eu, por bem ali, estava sendo bem avaliado, né? Tem o NPS, né? Dos clientes ali, estava super alto ali. E aí o coordenador desse curso, ele me indicou para um coordenador dessa outra universidade. Falou, ele é... Mesma coisa, a BBI é a mesma coisa, né? Falei assim, precisamos de alguém que vive, né? Não de teoria. De teoria, tal, etc.
Os alunos nos procuram por essa razão. Cara, você faz liderança de equipe faz um tempasso, né? Você não quer falar sobre isso? Beleza, topo. Né? Depois vem a grade, né? Depois vem aquilo que você vai fazendo. Aí, o primeiro choque é construa a sua apostila, né? Como assim? Tem que ter no mínimo 40 páginas. Né? Caramba, tem que escrever um livro, né? Praticamente aqui. Cara, você tem que estudar pra caramba, tal. Respondendo a sua pergunta, né? Como que é dar aula? Cara, é o melhor mecanismo que eu arrumei, né? Pra mim. Pra te obrigar a aprender. Pra me manter atualizado. Legal. Eu não tenho opção de entrar lá, cara, e não gerar valor pra minha turma lá, né? A gente falou muito de resolver o problema, tal, né? Eu falo isso, é o exemplo que eu dou na minha aula. Eu falei, tem uma turma que, às vezes, cada dia, cada uma semana, mas algumas vezes eu já dei aula de sexta-feira das 9 às 11, né? Porra. E teve uma vez que era feriado na segunda. Nossa. Ainda, né? Aí ninguém vir, né? Aí eu falei, cara, sacanagem, né? Esse negócio aqui. Mas o que eu falo pra galera, vocês não estão aqui, putz, pra ganhar conhecimento. Como não? Estão pagando pra você dar conhecimento pra gente. Sexta-feira, não, cara. Vocês estão aqui porque vocês acreditam que o conhecimento é um negócio do voluntário que você falou, né? Tá. O conhecimento que vocês vão adquirir vai gerar algum valor na sua vida. Talvez seja financeiro. Então, vocês estão aqui pra ganhar mais dinheiro. Conhecimento é um meio. Tá. Certo? Uns sim, não. Tem uns que não, né? Estão aqui por um propósito, tal, etc. Mas a maioria, o cara tá lá se esforçando, sexta-feira, 10 horas da noite, no meio da aula lá, fala, cara, beleza. Como que eu vou pegar o que esse cara tá falando aí, vou aplicar no meu dia a dia, que vai fazer eu ser promovido lá no meu trabalho? Então, a minha aula é nessa linha, nessa direção. Fala, galera, como que essa aqui é a teoria, beleza? Na prática, é isso aqui que a gente faz. É isso aqui que o cara quer ver. Né? Show me the money, né? A gente brincou aqui. Cara, mostra o dinheiro, resolva o problema. Então, acaba que eu preciso estudar para descobrir um pouco como resolve o problema e eu resolvo os meus problemas mesmo no meu ambiente de trabalho. E é legal a empatia que você está mostrando. Você está olhando para aquele profissional, que é um profissional, vou chutar aqui, tá? Você final dos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, que está num cargo ali de analista sênior ou coordenador, que quer virar gerente, então você não está olhando só para a empresa dele. Isso aí. Você está falando, cara, olha o tipo de visão que você tem que ter para mostrar para o seu chefe que é um gerente, que se eu fosse o meu liderado, eu gostaria que o cara fizesse isso para ele poder ser promovido. Você olha exatamente para aquele nível das pessoas para elas poderem... Matou. É isso legal, aí. legal. Muito bom, cara. Esse é o olhar, né? Que é o que a gente já falou aqui, né? Esse exemplo acho que deixa ainda mais claro, né, cara? A empatia, né? Como que eu olho a dor do cliente, como que eu olho na essência lá. E é sobre isso, né? Como o cara quer ser promovido. Então, o que eu posso falar para esse cara que vai ajudar ele a ser promovido? Né? É aquele lado do TI que você foi, né? Você chegou no TI, era claro, já estava acostumado, né? Daquele jeito. E os caras olhavam, caramba, ele é mágico. O que a gente está fazendo aqui é para atender o nosso cliente, para encantar o cara, é sobre isso. Thiago, cara, muito, muito bom papo. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Show de bola. Obrigado. Valeu. Prazer estar contigo aí. Valeu.